Nós temos que ter o nosso dia, né, meninas? O nosso momento. E hoje chegou, né? Nós estávamos com grande expectativa, esperando esse momento tão especial, né? Depois de tanto tempo, a pandemia nos afastou tanto, né? Nos isolou tanto umas das outras. Mas graças a Deus nós estamos agora com a nossa agenda do Ministério de Mulheres, da igreja, e está funcionando, as programações estão voltando, e isso é motivo de muita alegria. E esse tema, cuide-se, muito lindo, né, meninas? Vocês gostaram desse painel? A pessoa que idealizou está me ouvindo, tá? Quando eu olhei, eu não gostei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas depois ficou bonito, eu gostei. Então, esse tema, cuide-se. Nós, mulheres, temos a nossa vida tão corrida, né? Tudo pra gente é urgente. Nós não temos tempo para nada. Na verdade, nós não temos tempo de parar, de olhar para dentro de nós, de ouvir o nosso coração, não é verdade? Por conta do nosso corre-corre. É com os filhos, com os netos, com a casa, com o marido, com o trabalho, com a igreja. São tantas funções que não sobra tempo para nós. Mas esse tema, cuide-se, ele vem nos desafiar a olharmos para nós. Nós precisamos disso. Parar e olhar para dentro de nós. Nós precisamos entender, é importante isso, que quando nós nos cuidamos, nos conectamos melhor com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Não é verdade? Quando nós nos cuidamos, é mais fácil a conexão com o próximo, a conexão com Deus e a conexão conosco mesmos. Por quê? Porque a pessoa que não se cuida, que tem autoestima lá embaixo, está tudo ruim. Então não consegue ver as coisas belas da vida. Mas quando nós temos esse olhar, né, quando nós paramos e olhar para dentro de nós e ver como eu sou linda, Deus me criou, como a Ana falou, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então esse tema é para fazer com que a gente pare um pouquinho. Então, quando nós estamos bem conosco mesmos, nós vamos refletir isso para fora. Quando nós estamos bem, eu vou externalizar, eu vou espelhar para o próximo, para o mundo, para as pessoas. E eu gostaria de ler o texto, vai ser projetado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23 a 24. Acompanhem comigo. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Que coisa linda, essa oração de Paulo para os cristãos tessalonicenses, para a santificação da igreja. Então, 3 palavras gritam aí nesse texto: corpo, alma e espírito. E elas são usadas para indicar o todo do ser humano: corpo, alma e espírito. Então, a busca pela santificação, ela deve envolver todos os aspectos da nossa vida. Todos. Então, o cuidado, esse autocuidado, ele tem que estar em todas as áreas. Quando a gente pensa em buscar a santificação, é um processo contínuo. Mas nós temos que pensar que é em todas as áreas das nossas vidas. Nós lemos: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Eu fui procurar no Google, no dicionário, o que significa irrepreensível. Significa perfeito, correto, louvável, íntegro e limpo.
Então, vamos ler dessa forma. Portanto, todo o nosso ser deve ser conservado perfeito, correto, louvável, íntegro, limpo e santo. Que coisa, né? Coisa linda. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso me cuidar, o autocuidado. Vamos falar um pouco do corpo. E o que a palavra de Deus diz? O próximo versículo se encontra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês podem acompanhar. Olha o que diz a palavra de Deus. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois fora comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Que texto maravilhoso, que tremendo isso. Nós somos propriedades de Deus. Então, o nosso corpo não nos pertence. Eu fico pensando aqui, se alguém me entregar algo para eu cuidar, que não me pertence, vamos pegar uma coisa muito preciosa. Vamos imaginar uma joia de muito valor. Se tem uma amiga me entrega essa joia de muito valor para eu cuidar, não me pertence. Eu vou ter o maior cuidado, não vou? Eu vou guardar em casa, na gaveta, eu vou botar chave. Eu vou ter muito cuidado porque não me pertence. Da mesma forma, a palavra de Deus diz que o nosso corpo não nos pertence. É do Senhor. Por isso, nós devemos cuidá-lo da melhor maneira possível, porque pertence ao Senhor. Agora, eu te pergunto, como está sendo o cuidado com a habitação do Espírito Santo de Deus? Como nós temos cuidado desse corpo, do templo do Espírito Santo? E eu te pergunto, você tem esse cuidado? Será que tem sobrado tempo para nos cuidarmos? Temos feito atividades físicas? Isso é um desafio, né? Eu sei porque tem uma irmã aqui, que ela está aqui, estou olhando para ela, ela fica no meu pé, pastora, tem que malhar. Eu falo, eu estou malhando. Não, você não está malhando como deveria. Ela quer que eu fique, sabe? Não sei, ela quer que eu fique seca. Então, ela fica, pastora, tem que malhar. Eu falei, eu estou malhando, eu estou treinando 3 vezes por semana. Mas ela quer que eu faça mais. Mas é difícil, né, gente? Mas, vamos parar para pensar. Você tem exercitado o seu corpo? Você tem feito algum exercício? Responda para você. Você tem ido ao médico? Você tem feito seus exames de rotina? Olha a interrogação. Como está a sua alimentação? Essa é uma pergunta difícil, porque crente come muito, né? Todo evento de mulher da igreja tem bistrô, tem comida, tem pizza. A gente come muito. Mas como que está a nossa alimentação? Como nós estamos cuidando da nossa alimentação? Estamos ingerindo muita gordura, muito doce, muito carboidrato? Temos que cuidar. O nosso corpo é o templo do Senhor. Olha o que nós lemos. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O nosso corpo é para a glória de Deus. Ele deve ser saudável e cuidado da melhor maneira possível. Vamos encontrar tempo para isso? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar. O mundo, ele dita um padrão de beleza, não é verdade? O mundo dita padrão de beleza. A mulher tem que ser magra, a mulher tem que ser loira, a mulher tem que ser isso, aquilo. Então, tem pessoas que vivem atrás, correndo atrás desse corpo perfeito, dessa perfeição, desse padrão que o mundo dita. Mas não existe. Não existe esse corpo perfeito, essa perfeição. E aí, o que acontece? Entra os exageros. Né? Quem frequenta a academia sabe, entra o exagero, que a pessoa está em busca de uma perfeição ditado pelo mundo.
O padrão do mundo. E aí começam os exageros, com cuidado com o corpo, ou então com o exagero de não se alimentar. E aí entra o exagero, não tem equilíbrio. E tem pessoas que acham que é só a carcaça. Vou cuidar da minha carcaça, vou malhar, vou ficar sarada, vou ficar bonitona. Só pensa na carcaça, mas esquece das outras áreas que são tão importantes quanto o corpo. Agora o que eu queria falar com vocês, somos lindas do Senhor. E não importa se eu não estou de acordo com o padrão do mundo. Não importa. O que importa é que eu estou de acordo com o padrão dos céus. É isso que importa para mim e para você. É o padrão dos céus, é o padrão de Deus, não o que o mundo dita para nós. Portanto, irmãs, vamos nos cuidar. Cuide-se, usa creme, use protetor solar. Não saia de casa sem protetor solar. A minha dermatologista, ela falou que o sol hoje está muito mais danoso do que alguns anos atrás. Então, temos que usar, proteger a nossa pele, porque todas nós vamos chegar aos 50, vamos chegar aos 60, aos 70. Enquanto tem pele de pêssego, né, tá tranquilo. Mas vai fazendo 40, então vamos prevenir antes. Então beba muita água. Quem ganhou uma aguinha aí? Cadê a aguinha? Podem beber, vamos hidratar, vamos beber água, vamos cuidar do nosso corpo. A sua imagem, autoimagem, vai refletir quem você é. Agora, um outro texto que eu trouxe, gostaria de ler para vocês. Encontra-se, cadê que eu não botei aqui? Provérbios 4, 23. Olha o que diz a palavra de Deus, é linda. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Olha essa tradução, gente, é muito linda. Acima de todas as coisas, vamos repetir todas? Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Guarde seu coração, é um chamado à responsabilidade. Vocês já pararam para pensar nisso? É a autorresponsabilidade. O texto fala, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Isso é autocuidado. Somos nós as responsáveis de guardar o que entra no nosso coração, o que sai do nosso coração. Responsabilidade nossa, responsabilidade minha. Eu pergunto para você, o que você tem permitido entrar no seu coração? Como nós lemos, o texto fala, é muito claro, guarde o seu coração. Cada um é responsável por aquilo que entra no seu coração, na sua mente. Como está o seu coração? Qual a semente você tem semeado? O que você tem semeado na sua vida, no seu coração, nos seus pensamentos? E o mais importante, qual a semente? O que você tem permitido as pessoas semearem no seu coração? Porque o meu coração pode estar guardado, pode estar protegido, ou pode estar totalmente vulnerável à ação do inimigo. Ou muitas vezes a sementes doentias, a sementes do mal. E aí o meu coração está vulnerável. Como está o seu coração? Como está o nosso coração? Ele está fértil para as doenças emocionais e físicas? Quando nós permitirmos, quando nós autorizamos entrar no nosso coração mágoas, quando nós autorizamos entrar no nosso coração tristezas, raiva, a falta de perdão, sentimentos negativos, como? O que eu estou autorizando entrar no meu coração? Ou ele está fértil para os frutos saudáveis? Outro ponto importante, o que tenho pensado sobre mim?
além de o que eu tenho permitido que entre no meu coração, o que eu tenho pensado sobre mim, o que eu tenho falado a meu respeito. É importante pensarmos isso. Com quem estamos nos relacionando? Pense se isso é saudável. Pense se isso vai produzir frutos na sua vida. Então, quando guardamos e cuidamos do nosso coração, nós estamos permitindo que a nossa vida tome um rumo saudável, uma vida equilibrada e honrada. Boa parte dos problemas físicos são oriundos de problemas emocionais. Todo mundo sabe disso. São as doenças psicossomáticas. Mas Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos do nosso coração. Deus nos deu essa responsabilidade. O autocuidado começa de dentro para fora. Então, como eu falei, tem pessoas que só pensam no exterior, na carcaça, no corpo. Mas como que está o seu coração? O autocuidado com o seu coração, com a sua mente, com as suas emoções. Nós temos que começar de dentro para fora. Cuidar da nossa alma vai influenciar na nossa vida física e espiritual. Cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções, vai influenciar a nossa vida física e a nossa vida emocional e os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual. A alma ferida, quando a pessoa está doente emocionalmente, ela recebe as coisas de Deus, mas distorce completamente. Estamos aqui hoje, um grupo de mulheres, recebendo a palavra de Deus, um momento propício à cura, à libertação, porque quem está aqui é o Senhor está aqui neste lugar, e aonde o Senhor está, a fartura de alegria, a cura, a libertação. Nós estamos nesse ambiente, nessa ambiência de adoração, de louvor, de cura. Mas precisamos parar e refletir. Como está o meu coração? O que eu permito entrar no meu coração? Então, quando a pessoa está doente emocionalmente, ela distorce completamente as coisas de Deus. A palavra de Deus é linda, ela traz tantas verdades a respeito das mulheres. Quem são as mulheres? Para Deus. Mas essa mulher, quando está emocionalmente doente, afetada, com seu coração cheio de lixo emocional, ela distorce a verdade, a palavra de Deus. Cuidemos das nossas emoções. Um outro ponto que eu gostaria de falar, o texto é Jeremias 15:16. Nós não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida física e emocional, porque elas estão interligadas, elas fazem conexão uma com a outra, e o autocuidado com a nossa vida espiritual, ela é essencial. Quando nós cuidamos da nossa vida espiritual e buscamos a santificação, as outras áreas serão afetadas, não é verdade? Quando nós buscamos em Deus um crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, as outras áreas da nossa vida serão afetadas, os nossos relacionamentos com o nosso marido, com nossos filhos, com os nossos amigos. Tudo muda à nossa volta. E eu sempre falo, às vezes, nós mulheres temos isso, né? Nós queremos mudar o mundo, queremos mudar o outro, mas não paramos para pensar, quem sou eu para mudar alguém, né? Eu mudo a mim mesma. Eu tenho esse poder, vamos dizer assim, de mudar a mim, mas eu não mudo ninguém. Então é importante a gente refletir sobre isso. Essa conexão corpo, alma e espírito. E cuidemos da nossa parte espiritual. Vamos ver o que diz Jeremias 15:16. Vamos ler todas juntas? Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria
e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que lindo isso, né? Você lê essa passagem de Jeremias, a devoção de Jeremias com a palavra. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. Ele estava faminto da palavra de Deus, devorei-as. A meditação na palavra de Deus e a oração vão nos levar à presença de Deus e nos manter em comunhão com o Senhor. E lemos que dão prazer ao meu coração, o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e ela nos dá prazer no nosso coração. Então, se você hoje entrou aqui, se alguma mulher entrou aqui com o coração triste, amargurado, se sentindo a pior das pessoas do mundo, saiba que a palavra de Deus traz alegria ao teu coração. Nós lemos a palavra de Deus, eu vou repetir. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração. Você está sem prazer, sem alegria? Faça como profeta. Devore a palavra de Deus. Tenha fome da palavra de Deus. Isto é autocuidado. Isso é autocuidado. Quando nós tiramos um tempo para meditar na palavra, para orar, isso é autocuidado. O cuidado com a minha vida espiritual. O texto, então, de Tessalonicenses fala da preparação espiritual, da santificação. E envolve as 3 áreas. Envolve toda a nossa vida. Mas uma coisa é importante falar, que às vezes nós, mulheres, nos sabotamos e deixamos o nosso cuidado de lado. Como eu falei aqui no início, cuidamos dos filhos, do marido, cuidamos muitas vezes da amiga, da vizinha, mas eu me saboto, eu não cuido de mim, eu não olho para mim. E muitas vezes queremos fazer tudo por todos. Eu conheci uma mulher há muitos anos e ela estava muito doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas ela só queria cuidar do outro. Ela não olhava para ela, só cuidava e cuidava do vizinho, do parente, não sei o quê. Ela não se olhava. Então se sabotava porque ela não olhava para ela e não conseguia enxergar que ela precisava de cura. Então, muitas vezes nós queremos fazer isso, tudo para todos, cuidar de todos, mas não cuidamos de nós mesmas, não paramos para olhar para dentro de nós, ouvir o nosso coração. Às vezes, é necessário nos desconectar de tudo. Às vezes é importante, é difícil para nós nos desconectarmos de tudo, e parar um tempinho. Mas é importante parar para ouvir o nosso coração. Você já parou para ouvir o seu coração? Você já parou para ouvir o seu coração? Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei 2 vezes aqui, 2 reuniões de mulheres. Não sei se vocês já ouviram falar da regra do avião. No avião existe uma regra. Quem já andou de avião sabe disso. O piloto, ele fala o seguinte: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Tá? As máscaras caem à sua frente. Então, você tem de 15 a 20 segundos antes de desmaiar. Aí ele fala: coloque primeiro a máscara em você e depois coloque em alguém que necessite da sua ajuda. Olha, gente, primeira vez que eu ouvi isso, as minhas filhas eram pequenininhas. Quando nós viajamos, primeira vez que eu viajei de avião, elas eram pequenas. Quando eu vi isso, eu fiquei chocada, porque a nossa tendência é o quê? Botar primeiro no filho, né? Claro, eu vou proteger meu filho, vou botar a máscara primeiro no meu filho. Mas não, e o que isso significa? O que isso significa? Primeiro coloque em você. Significa que
preciso cuidar de mim primeiro, para poder ter saúde, para poder ter saúde espiritual, para poder ter saúde física, para poder ter saúde emocional, para poder ter energia, para cuidar das pessoas à minha volta. Não sei se vocês já ouviram falar, já cansei de ouvir, um doente não cuida de outro doente. Então, como que eu vou cuidar da minha família, dos meus amigos, da igreja, se eu não cuido de mim? Como eu doente vou cuidar das pessoas à minha volta? Primeiro, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter vigor, eu tenho que ter em Deus um crescimento espiritual. Precisamos olhar para nós. Podemos estar perdendo ar. Se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar dos meus filhos doentes? Então olhe para você. Pense em você. E não pense que isso é egoísmo, não. Isso não é egoísmo, é equilíbrio. Equilíbrio. Precisamos cuidar das pessoas da nossa volta, é lógico, é claro. Mas nós precisamos ter o nosso momento, precisamos cuidar da nossa saúde, porque sem saúde eu não posso cuidar da minha família, sem saúde eu não posso cuidar dos meus filhos, do meu marido. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Né? O texto que nós lemos, guarda o teu coração, o teu coração. Somos responsáveis, Deus nos deu a nossa vida e nós somos responsáveis para cuidar dela. Então, para finalizar, eu gostaria de ler aqui para vocês. Preste atenção. Se nós preocupamos demasiadamente com o nosso corpo e esquecemos de proteger o nosso coração de todo o lixo emocional e esquecermos de alimentar o nosso espírito, logo, a passos largos, distanciaremos nosso espírito de Deus. Mas, se cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma, tanto quanto cuidamos do nosso espírito, então nos aproximaremos de Deus. E eu vou repetir. Se nós preocuparmos demasiadamente com o nosso corpo, com a nossa carcaça, e esquecermos de proteger o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, dos lixos emocionais, e esquecermos de alimentar o nosso espírito, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, logo a passos largos, nos distanciaremos de Deus. Mas, se cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, então nos aproximaremos de Deus. Temos que ter equilíbrio. Somos um conjunto que um afeta o outro. Amém? Cuide-se. Cuide-se. Que esse tema, que esse encontro de mulheres seja para abrir o nosso coração, para que a gente olhe um pouquinho mais para nós. Os nossos filhos precisam de nós, os nossos esposos precisam de nós, a nossa família precisa de nós, a igreja, os nossos amigos. Mas vamos olhar para nós, vamos nos cuidar, vamos no médico, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos orar. Procure um psicólogo se for preciso, faça terapia, procure o seu líder, busque ajuda, não caminhe só. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas sozinhas nós não vamos conseguir. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesta tarde e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações a sua palavra. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que está ao nosso alcance. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e neste momento você olhasse para dentro do seu coração, olhasse para você. Esqueça quem está do seu lado, esqueça os seus problemas lá fora, esqueça nesse momento as dificuldades que você deixou lá na sua casa, os problemas. Olhe agora para o seu coração, pense agora como está o seu coração.
o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. E Ele está aqui porque Ele quer te curar. O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos levar além. O Senhor quer fazer com que as mulheres sejam um referencial. Não importa o local, se é na tua casa, se é no trabalho, se é na igreja, se é com seus vizinhos, que nós possamos ser referência e possamos alcançar outras mulheres, para que através das nossas vidas eu possa ser um canal de bênçãos. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração. Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui. O Senhor, nosso convidado de honra nesta tarde. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que como é difícil para nós, como é difícil para as mulheres, com tantos afazeres, com tantas dificuldades, parar para olhar para si. Mas a tua palavra nos dá, Senhor, base para que nós possamos nos cuidar. Porque o Senhor cuida de nós, mas nós precisamos parar e fazer a nossa parte. Deus, aqui estão, Senhor, um grupo de mulheres. Eu te peço, ó Deus, toca no coração das suas filhas. Elas estão agora, Senhor, com o coração delas voltados para ti. Ó Deus, sonda o coração das suas filhas. Ó Deus, que haja entre elas libertação, cura, Pai, de todo lixo emocional, de tudo que tem levado a sua mente, a sua vida a paralisar. Deus, em nome de Jesus, mulheres que receberam palavras negativas, mulheres que foram, Senhor, rejeitadas, Senhor, mas o Senhor jamais rejeitará o seu povo, as suas filhas, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos cuidar da nossa vida espiritual, dedicarmos a nossa vida a Ti, ó Deus, meditando na Sua palavra, Pai, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada mulher aqui presente, Senhor, e que o Senhor possa completar na vida de cada uma aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada uma de nós. Obrigada, Senhor, obrigada pela Tua igreja, obrigada por essas mulheres, e que nós possamos crescer, Senhor, frutificar e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.